Bom dia a todos. Sou o professor Jean-Michel Martinez, sou francês, trabalho sobre a Amazônia há mais de 20 anos, em particular no âmbito do Observatório IBAM, que monitora o ciclo hidrológico das águas da Bacia Amazônica no Brasil, no Peru e na Bolívia, em parceria, em particular no Brasil, com a Universidade Federal do Amazonas, com o professor Naziano Filizola, Universidade de Brasília, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil. Nesse âmbito, trabalho sobre o monitoramento e o entendimento do ciclo hidrológico das águas e participo do desenvolvimento de técnicas inovadoras sobre o monitoramento da qualidade de água. Nessa pequena palestra, vou introduzir para vocês o tema do uso dos dados satélite para monitorar variáveis de qualidade de água na Amazônia. Vou, em particular, falar sobre o tema da cor das águas, como se pode utilizar a cor das águas para monitorar a qualidade da água dos rios e várzeas e igapós na Amazônia. Então, nessa palestra, vou falar mais dessa questão da cor das águas, como você pode relacionar a qualidade. E veremos mais tarde exemplos sobre a aplicação do uso de imagens de satélite na Amazônia para esse tipo de temática. Então, para ilustrar essa apresentação, primeiro eu queria mostrar para vocês um, uma noção, introduzir uma noção que é bastante simples para todos. Afinal, essa noção de cor é muito intuitiva para todos. Se apresenta aqui para vocês diferentes cores das águas, uma água marrom aqui em cima, uma água mais verde, uma água que parece mais azul transparente aqui embaixo, ou ao contrário, uma água preta. Em particular na Amazônia, todos temos uma já ideia de que tipo de água se trata. Aqui em cima, já uma água marrom, sabemos que se trata de uma água que vai estar carregada de sedimentos, partículas nesses sedimentos, são as chamadas águas brancas, como o rio Amazonas, Solimões, o rio Madeira. Águas verdes são águas, em particular em lagos, que se pode encontrar ligados à presença de algas, por exemplo. E águas pretas aqui embaixo, nesse caso, como temos no caso do Rio Negro, águas que estão carregadas de matéria orgânica. Então, afinal, já com o olho, conseguimos fazer uma discriminação simples dos tipos de água. Uma água barrenta, uma água preta, uma água verde e uma água límpida. Mas, se olharmos isso de um ponto de vista científico e técnico, é possível ir além de uma simples descrição qualitativa, uma água barrenta, uma água verde, e ir realmente para um monitoramento ambiental e quantificar a presença de alguns componentes politicamente ativos nessas águas. Por exemplo, no caso das águas turvas, seria possível, e já demonstramos de maneira operacional, que seria possível monitorar a quantidade de sedimento nas águas de um determinado rio ou dentro de um determinado lago. Então, essa noção que é bem intuitiva para todos, se estamos num barco olhando para uma água, ou da beira de um rio olhando para a água, já sabemos o grande tipo de água que se trata. Mas podemos ir além dessa simples descrição e fazer um trabalho mais quantitativo. Então, se sairmos aqui do chão e vamos para o espaço, podemos ver também imagens satélites do ambiente amazônico. E se uma imagem do satélite Sentinel-2, uma imagem que pode ser disponibilizada de maneira gratuita, baixada, em qualquer centro de pesquisa ou que tem um ambiente informático.
E você pode ver um panorama, uma paisagem bem típica, né, da Amazônia Central, com o rio, que no caso é o Rio Amazonas, que atravessa aqui a imagem aqui de esquerda para a direita. E você pode notar cores distintas, né? De ver uma água aqui bem clara, marrom bem claro, aqui uma água um pouco mais escura, mas que continua um pouco marrom. E dentro desse lago, estamos na região de Itacoatiara, a gente vê aqui a cidade de Itacoatiara, a gente vai ver tonalidades muito diversas aqui desse ambiente dos lagos, com cores que vão do preto até uma água bem marrom, e em função da posição na planície, na várzea, no caso, teremos contraste. Ao contrário, vemos aqui um lago com uma água bem escura. Então, essa cena bem típica, vemos pedaços de floresta, zonas que foram desmatadas para a agricultura, pequenos rios aqui correndo, aqui igarapés, nuvens aqui que estão cobrindo parte da cena. Então, afinal, uma cena de satélite que você pode ver, que costumamos abrir, por exemplo, no Google Earth, mas, como comentei há pouco, podemos sair de uma simples descrição e realmente fazer uma estimativa, por exemplo, da concentração de sedimento. E ir realmente para um produto que tenha um significado ambiental e que possa ser utilizado para um diagnóstico ou para monitorar a qualidade das águas para um determinado ambiente. Então, é possível sair de uma imagem e ir para um mapa. Então, o que estou mostrando aqui para vocês agora é simplesmente um mapa produzido a partir dessa imagem, onde se explorou a informação da cor para quantificar a quantidade de sedimento. Então, as cores que aparecem aqui agora nesse mapa, aqui em vermelho, aqui em verde, na verdade são correspondentes a gradiente de concentração de matéria em suspensão, sedimentos em suspensão. E, por exemplo, aqui as águas que vêm do Rio Madeira são muito mais carregadas, são bem denotadas, você pode notar como varia a pluma do rio, ou seja, como se dispersa a água no Madeira, como se misturando com o Rio Amazonas, um pouco acima da cidade de Itacoatiara, e gera realmente uma infinidade de ambientes, em particular nos lagos, com concentrações e tipos de água distintos a cada quilômetro dentro desses ambientes. Então, eu vou tentar explicar um pouco para vocês como que nasce a cor das águas e, afinal, como que a gente poderia quantificar isso. E isso para justamente trazer informações rápidas sobre a qualidade de água para um determinado ambiente em função da estação ou do evento extremo, por exemplo, uma seca, uma cheia extrema. Então, se voltarmos um pouco para a questão do monitoramento ambiental e do sensoramento remoto, cabe uma definição rápida do sensoramento remoto. Aí peguei uma definição disponível no IBGE. O sensoramento remoto é a técnica de obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra, sem que haja contato físico com o mesmo. Aí vale realmente destacar essa frase, sem contato físico. Quer dizer que vamos usar um sensor afastado de um determinado objeto, as águas, por exemplo, no seu caso, e vamos, mesmo assim, conseguir trazer informações sobre o estado desse objeto. Então, tenho aqui um diagrama bem simples do sensoramento remoto, como funciona para satélite. Basicamente, temos nosso satélite aqui, que vai receber, na verdade, não a luz do sol direto, mas o reflexo dessa luz na superfície da Terra, que pode ser aqui uma zona descampada, uma cidade, ou pode ser água. Ele vai receber reflexo dessa luz que vai chegar ao satélite. Afinal, é essa luz que vai chegar para ele que vai ser analisada e que vai poder permitir gerar aqueles mapas que a gente acabou de ver. Mas, na verdade, o sensoramento remoto é muito mais amplo do que um simples satélite. Você pode fazer sensoramento remoto com uma grande diversidade de sensores. Na verdade, um celular com sua câmera é um sensor de sensoramento remoto. Por quê? Porque você pode tirar uma foto de um objeto
à distância, por definição, e trazer informação sobre ele. Então, um celular poderia ser um sensoramento remoto. Existem, agora se usa muito na atualidade, drones, que são aqueles pequenos aviões não tripulados que vão poder carregar, por exemplo, mais câmera, mais de configuração melhor do que um simples celular e que pode voar com alta resolução sobre um determinado objeto. Existe, claro, toda uma família de satélites que podem ser utilizados lá no espaço, e você pode usar o que chamamos de radiômetros, que são esse tipo de sensores, que são câmeras que vão trazer uma informação espectral e que podem ser também localizadas acima da superfície de água. Mesmo que esteja próximo da superfície de água, se trata de sensoramento remoto porque a gente está fazendo um monitoramento da cor das águas acima da superfície e não dentro da coluna de água. Então, afinal, vou usar mais exemplos de imagem satélite nessa palestra, mas você poderia usar os mesmos conceitos para utilizar imagem de drone e imagem de celular. Bom, vamos voltar um pouco para os princípios e a importância de monitorar o ciclo das águas do ponto de vista da qualidade de água em particular. Como todos vocês sabem, corpos d'água são ecossistemas críticos que oferecem múltiplos serviços ao ecossistema. Portanto, na atualidade, esses corpos hídricos sofrem de muitos fatores estressores, tais como eutrofização, contaminação, alterações morfológicas e efeitos das mudanças climáticas. Todos esses fatores que vão modificar esses ecossistemas aquáticos vão ameaçar suas funções ecológicas. Para poder promover uma gestão de qualidade e sustentável desses ambientes aquáticos, as legislações nacionais e internacionais reivindicam a instalação de esquemas de monitoramento consistente e a longo prazo. Ou seja, para poder decidir o que fazer com um corpo hídrico, entender se ele está sofrendo alterações e como ele está sofrendo alterações, é preciso dados. Dados de observação que vão permitir entender a dinâmica do ambiente. Sabemos, por exemplo, na Amazônia, que tem essas períodos de secas, esses períodos de cheias, que são naturais, que vão se suceder, mas que ao longo desses períodos podem aparecer outras tendências que não têm nada a ver com a sucessão natural das chuvas e dos períodos secos. A questão é o que limita esse monitoramento é o problema de alto custo. Sabemos que esses monitoramentos vão custar recursos financeiros, recursos humanos, pessoas que devem ser formadas, que devem ir ao campo. No caso da qualidade de água, se trata muitas vezes de análise em laboratório, você tem toda uma cadeia de processamento que vão desde a amostragem da água no local de interesse até o processamento remoto, que às vezes pode ser do outro lado do país, até voltar para as pessoas que vão estar interessadas. Tudo isso faz que o monitoramento ambiental ainda é muito escasso, muito limitado, e em particular em ambientes como a Amazônia, onde as localidades são muito afastadas e os meios de comunicação e de transporte são muitas vezes limitados em relação a grandes centros urbanos em outras regiões do Brasil. Então, o desafio que temos na Amazônia é que muitos programas de monitoramento são baseados em trabalho de campo, mas temos muitas vezes a impossibilidade de fazer esses monitoramentos com a frequência adequada. Não adianta fazer um monitoramento que se baseia em um ponto de medição a cada 5 anos, por exemplo. Isso não nos dá uma visão da variabilidade sazonal e não nos dá a visão da variabilidade a longo prazo. Temos que ter informações repetidas no tempo, ou seja, frequente, voltar ao mesmo ponto e monitorar ele de maneira frequente. E, se for possível, olhar para vários locais no mesmo ambiente para determinar e entender melhor como variam esses parâmetros em função da diversidade das paisagens que existem, em particular na Amazônia.
Afinal, o único ponto de amostragem pode ser, às vezes, totalmente trazer informações que vão resultar em classificações erradas. Por exemplo, se eu estou interessado em poluições urbanas, se o meu ponto de medição está afastado por alguma razão da cidade ou da área que está realmente poluído, meu ponto de medição vai dizer que está tudo bem, por exemplo. Então, a questão dessa variabilidade temporal e espacial de fenômenos, como, por exemplo, o florescimento de fitoplâncton, ou contaminação, é essencial. Aí que entra o sensoramento remoto, porque se eu voltar a esse mapa que eu acabei de mostrar para vocês, vemos a diversidade de ambiente que temos. Temos aqui a cidade de Itacoatiara, podemos fazer uma medição aqui nesse ponto, já vai ser um ponto difícil de acessar, mas olhem para a diversidade, se olharmos só para a questão da turbidez da água, da transparência das águas, como varia nesse ambiente. Podemos, em um raio de 10, 20 quilômetros, ter condições totalmente diversas. Aqui esse mapa nos dá uma ideia um pouco da turbidez, quanto mais vermelho, mais turvo, quanto mais azul, menos turvo fica, e a gente vê essa diversidade. Então, daí que apareceu o interesse de usar sensoriamento remoto para justamente mapear melhor essa dinâmica ambiental, em particular na Amazônia, que tem essas grandes áreas, esses grandes rios, esses grandes lagos. Essa questão da qualidade, em particular dentro do ciclo biológico, ela está crescendo muito nos últimos anos e uso muito esse relatório do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial não é um ambiente, é uma instituição dedicada ao meio ambiente, né, como vocês sabem, mas ele emitiu um relatório para o mundo inteiro, né, não só sobre a Amazônia, que se chama, que trata da falta de conhecimento sobre a qualidade de água. E isso não só na Amazônia, ou no Brasil, mas no mundo inteiro. Sempre se informa muito sobre a quantidade de água, o nível dos rios, por exemplo. Isso é uma informação pertinente, importante, claro, mas se sabe que a qualidade de água é uma informação crucial para o meio ambiente, mas para as populações também, e que está faltando muitas informações. Então, de novo, batendo na mesma tecla, a questão do monitoramento é essencial. E se olharmos para o monitoramento da qualidade de água, enfrentamos um desafio gigante que é a falta e a ausência de dados que poderiam permitir gerar informações pertinentes para uma gestão adequada do meio aquático. Quais são as vantagens do sensoramento remoto, em particular se pensarmos no satélite? O que chamamos de visão sinótica. O satélite ele tem essa possibilidade de estar lá no espaço e voltar de maneira regular, o mesmo padrão de tempo, sobre um determinado ponto e visitar todos os pontos do mundo. Na verdade, uma bacia, mesmo quanto grande a bacia amazônica, o satélite vai conseguir, em vários dias, em poucos dias, em função das configurações, ver e monitorar. Então, tem essa possibilidade realmente de recuperar muitos dados frequentes no espaço e que justamente está bem complementar o que pode ser feito no campo. Isso com a ideia, então, de fornecer informações que vão melhorar a compreensão dos processos em reservatórios e rios e várzeas, por exemplo, sobre qualidade de água. Outro aspecto importante é que esses dados muitas vezes podem ser recuperados no tempo. Se você está interessado hoje em entender a qualidade de água em um determinado ponto no rio, uma várzea, um Iguapu, é possível recuperar imagens de satélite no passado, de 10, 20, 30 anos, dependendo dos sensores. Existem para recuperar informações já anteriores ao programa e ao seu interesse. Outro aspecto importante é que esses dados muitas vezes são disponíveis na internet, se a gente pensa nas principais satélites na atualidade disponíveis, como o satélite do programa Sentinel, da Agência Espacial Europeia, e que permite uma baixar os dados de maneira rápida e trocar esses dados e esses resultados com a comunidade de maneira muito mais rápida. Outro aspecto importante, pode ser tratado de um dado que vem no espaço, num instrumento então, que foi desenvolvido há anos atrás, muitas vezes não tem essa suspeita, de repente, de ter um monitoramento que possa ser com alguma erro, ou uma visão talvez como errada
com uma ambição política, de repente, não mostrar um dado sobre a qualidade de água, por exemplo. O satélite é visto muitas vezes como uma informação imparcial. Às vezes, afinal, ele está lá, não depende do presidente ou do prefeito, ele está lá há muitos anos, vai seguir lá, e essa informação vai poder ser processada do mesmo jeito, aqui, lá no Pará, no Amapá ou no Rondônia, por exemplo, com metodologias publicadas. E só para finalizar essa introdução, queria mostrar, já existem programas de monitoramento, em particular um que desenvolvemos no IRD com a Agência Nacional de Águas, que se chama o Programa Hidrosat. Aqui uma comparação na estação de Óbidos, que é uma estação do Rio Amazonas, perto do Amazonas com a fronteira do Pará, do lado do Pará, onde se monitora o que a gente chama de sólidos de suspensão, que são os sedimentos que estão carregados pelo Rio Amazonas. À direita, é o banco de dados, os dados coletados na Agência Nacional de Águas nessa estação desde 84. À esquerda, são os mesmos tipos de dados, a mesma informação, mas coletada por satélite desde o ano 2000. Você pode ver aqui a infinidade de resultados que você pode produzir por satélite em relação a um trabalho de campo, muito difícil de realizar, por se tratar de uma estação que está um pouco afastada, longe de Manaus, longe de Belém, e de difícil acesso. Enquanto aqui temos talvez 20 dados em 30, 40 anos de observação, no satélite vamos gerar centenas de observações a partir dos mesmos satélites, no caso, satélite MODIS. Então, vamos voltar rapidamente sobre as cores das águas para dar uma apresentação. Por que afinal uma água é marrom e verde? Então, de novo, aqui o Rio Amazonas, justamente na região aqui de Óbidos, a gente pode ver que desde o espaço também, águas que vão ser marrom, mais claro, mais escuro, águas aqui o Rio Tapajós com uma água mais azul, ao contrário, águas bem verdes. Tudo isso responde, na verdade, a uns processos físicos que vou explicar por que a cor da água pode ser uma variável interessante para entender a qualidade de água. Então, o que é a relação afinal entre qualidade e cor? Podia parecer um pouco mágico. Então, a cor das águas, na verdade, ela é resultado do quê? Da presença de componentes orgânicos e inorgânicos dentro da coluna de água que vão alterar a interação da luz com as águas, através de dois processos, que são processos físicos. O espalhamento e a absorção, ou seja, a luz, quando ela vai entrar na água, ela vai acontecer duas coisas com ela. Ou ela vai ser espalhada, ou seja, vai interagir com as partículas e a água em si, e vai ser espalhada e voltar para cima, e a cor que vamos poder enxergar com nossos olhos, o que o satélite vai poder enxergar, ou vai acontecer um processo de absorção. Absorção é o quê? A luz está sendo absorvida dentro da água, ela não vai voltar. Então, afinal, a cor é o resultado desses dois processos, espalhamento e absorção. Esses dois processos, que são físicos, na verdade, eles vão depender da energia, ou seja, em função da energia que tem a luz que está entrando, o fóton, ele vai vir com uma energia diferente. Essa energia, na verdade, é uma informação simples, o comprimento de onda. É uma luz que no azul, uma luz no vermelho, no infravermelho, no ultravioleta, ela não tem a mesma energia. Esses processos de interação da luz com a água, espalhamento e absorção, eles vão estar diferentes. E então, quer dizer que no final, em função do comprimento de onda, que é totalmente relacionado à cor, o vermelho, por exemplo, uma luz que tem menos energia do que o azul, esses processos vão variar em função da cor. Daí, então, essa relação entre qualidade e cor, porque a partir da cor, a gente vai poder ter informação sobre esses processos básicos de absorção e espalhamento, que são relacionados à presença de componentes orgânicos e inorgânicos. Então, a gente vai da cor, que é uma variável integrada, que na verdade traz informação sobre o espalhamento e a absorção da luz, que esses processos em si são dependentes da presença de componentes orgânicos e inorgânicos. Daí essa relação, então, entre cor e qualidade. Na verdade, a cor da água vai ser mais relacionada realmente ao processo de absorção.
Então, vou tentar aqui resumir rapidamente como que a absorção da luz, na verdade, vai dar esses processos de absorção vão dar essa cor. Tem quatro componentes que vão absorver a luz dentro da água. Ou seja, tem a luz que está descendo do céu, vai entrar na água e parte dela vai ser absorvida e vai ser absorvida por quatro componentes. A água em si absorve a luz, há o que a gente chama de matéria orgânica dissolvida, os pigmentos fotossintéticos, que são, na verdade, pigmentos que são presentes na vegetação ou nas algas, e as partículas de suspensão, sejam orgânicas ou inorgânicas. São os quatro componentes, então, que interagem com a luz e, para a gente que está interessado em qualidade, na verdade, são esses três que nos interessam, porque cada um desses itens aqui são relacionados a características de qualidade de água. Vou mostrar uma série de gráficos aqui, de maneira rápida, que mostram um pouco como varia esses processos de absorção. Não vou mostrar equações para vocês, aqui vai ser o mais complicado, que vamos ver. O que representa esse gráfico aqui? Ele representa a intensidade de absorção da luz em função do comprimento de onda. Então, vocês têm aqui embaixo o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? E a cor? O azul representa um comprimento de onda de 400 nanômetros. O verde, um comprimento de 550 nanômetros. O vermelho está em torno de 700 nanômetros. E isso é o que a gente enxerga, basicamente, com os olhos. Tá? E o infravermelho está além de 700 nanômetros até 1000 nanômetros. Esse é o que a gente chama de infravermelho próximo. O que é interessante, na verdade, nesse processo aqui? Sem querer entrar na física, nas equações, é que a gente vê que a absorção da luz pela água, ela não é igual em função da cor e em função da energia. Ou seja, as águas, dentro da luz que vem do céu, do sol, na verdade, tem todos os comprimentos de onda possíveis. Tem comprimento de onda do azul, do ultravioleta, do verde, do infravermelho. Mas quando essa luz que vem do céu e desce na água, vai interagir com a água, toda a luz azul aqui não vai ser absorvida. A gente percebe aqui que a absorção, ou seja, aqui a intensidade da absorção, que é esse eixo aqui, é muito fraca aqui no azul, no vermelho, no verde, só aumenta no vermelho. Na verdade, ele vai aumentar ainda mais aqui no infravermelho. A escala aqui para essa parte do espectro é essa aqui, muito maior. Mas a mensagem aqui, se a gente quiser ser rápido, é que, basicamente, a luz vai absorver muito toda a parte do infravermelho e do vermelho das águas. Da luz, desculpa. E aqui estou falando da água pura. Estou falando das partículas que tem ou das substâncias que tem dentro da coluna de água, mas apenas da água em si. A água mais pura que vamos imaginar, sem nada que brota do chão assim e que seja a mais pura possível, ela teria esse comportamento, ou seja, capacidade de absorver a luz no infravermelho. E, para um exemplo, no vermelho, então, esse comprimento de onda 680 nanômetros, que aqui essa escala aqui, nanômetro, é o comprimento de onda, 1 metro de água já absorve 35% da luz que vai entrar na água. Então, mesmo que seja a água mais pura que a gente pode imaginar, tem em si esse comportamento de absorver mais o vermelho e mais o infravermelho. Então, isso é interessante porque quer dizer que a água, na verdade, ela vai deixar mais a luz azul entrar no corpo hídrico. Daí o fato que, na verdade, a água realmente ela vai ter essa proporção a ter uma cor um pouco azul. Outro componente que vai afetar as propriedades ópticas são a matéria orgânica dissolvida. A matéria orgânica dissolvida, o que é? É bastante comum para a gente que mora na Amazônia, são as águas pretas, tipo do Rio Negro. São essas águas que carregam, na verdade, muito matéria orgânica dissolvida que vem das florestas. Na verdade, são todas essas partículas de vegetação que caíram no chão, foram degradadas com as chuvas e
ao final delas, da vida delas, na verdade, elas são degradadas, vão se decompor as folhas, a madeira, e vai sobrar só partículas tão finas que nem conseguimos enxergar com os olhos, e vão entrar pela chuva, com o escoamento das águas no chão, nos pequenos rios e depois nos grandes rios, elas vão entrar. São várias, elas têm naturezas bem múltiplas em termos de formulação química, aí não vou entrar nesse detalhe, mas essa matéria orgânica ela tem uma interação forte com a luz. E aí o interessante, vou mostrar para vocês de novo um gráfico muito parecido ao que eu mostrei antes, ou seja, a intensidade de absorção em função do comprimento de onda, em função da cor. Repetindo aqui, isso seria a intensidade de absorção, aqui estaria no azul aqui no verde, aqui no vermelho. Então, a matéria orgânica ela tem essa propensão a absorver muito o azul, o ultravioleta, um pouco o verde e muito pouco o vermelho. Então, totalmente diferente da água em si. A matéria orgânica, dissolvida na água, tem essa capacidade de absorver muita luz no azul. Isso é interessante por quê? Porque tem uma explicação, explica um padrão bem intuitivo que todos vocês têm quando a gente vai, por exemplo, para uma água preta como o Rio Negro, e que se vamos botar qualquer coisa na água, a gente percebe que aqui alguém que ia botar a mão dentro de uma água bem do tipo do Rio Negro, a pele vai ficar mais amarela. Por que que vai ficar mais amarelo? Porque toda a luz azul do espectro que está aqui vai ser absorvida. Então, não vai sobrar quase nada de água de luz azul. E vão sobrar apenas os comprimentos de onda lá para o vermelho e o amarelo. Outro componente interessante que altera realmente as propriedades geológicas das águas são os pigmentos. Os pigmentos são aqueles que vão transformar a luz em energia para a vegetação, para as árvores. O mais conhecido desses pigmentos é a clorofila. A clorofila está presente na vegetação, por exemplo, terrestre, nas árvores, mas está também presente nos corpos hídricos. Como que a clorofila interage com a luz? Ela usa a luz, ou seja, ela absorve a luz para poder depois gerar energia para as plantas. Mas esses pigmentos são muito diversos, né? Não tem só clorofila, tem o que a gente chama de fluoropigmentos, carotenoides, e eles estão posicionados nas algas. Aqui embaixo eu mostro para vocês diversos tipos de algas que vão carregar diversos tipos de pigmentos, mas todos normalmente têm um pouco de clorofila, e essa clorofila vai ser às vezes armazenada de maneira muito diferente em função do tipo de algas que a gente vai olhar. Mas o que importa é a presença dos pigmentos. Bom, esses pigmentos, como a clorofila em particular, que é o mais comum de todos, ele tem esse tipo de padrão de absorção da luz. O que é, de novo, esse coeficiente? Seria aqui a intensidade de absorção, ou seja, a capacidade do alimento a absorver a luz, mas em função, de novo, do comprimento de onda, da cor. A gente percebe que a clorofila ela vai ter a tendência de absorver muito nessa parte à esquerda, que é basicamente o azul, e absorver a luz muito no vermelho. E ao contrário, a gente percebe aqui no verde, que nessa parte do espectro, 550 nômetros, ela tem a tendência a pouco absorver a luz. Então, afinal, a clorofila, o que ela faz? Quando ela está na água, isso poderia ser também na vegetação, mas se tem algas na água, o que vai acontecer? A luz que vai vir do céu, que carrega azul, que tem verde, que tem vermelho também, infravermelho, a clorofila vai usar o azul, ela vai usar o vermelho. E aí, quer dizer o quê? Que a única luz que ela não vai utilizar, ou vai utilizar menos, na verdade, vai ser o verde. Então, contrariamente ao que a gente pode pensar, a clorofila não gosta do verde. Ela parece verde por quê? Por que as folhas podem ser verdes? Porque justamente a clorofila não usa o verde. Não vai absorver, vai refletir o verde, é o que nossos olhos vão enxergar,
Mesma coisa para as algas nas árvores. E ela vai se aproveitar do azul e do vermelho. Então, noções bem quantitativas, simples de entender, mas depois que vamos aproveitar para quantificar, de novo, nossa ambição vai ser depois de fazer uma quantificação. Quantas algas tem, por exemplo, num determinado lago? Sabemos que umas algas vão ser tóxicas e pode ser importante detectar elas e quantificar elas. Outro pigmento que é o beta-caroteno, caroteno, na verdade, é aquele que está presente nas cenouras. É um pigmento que tem a proporção ao contrário de absorver muito a luz azul e muito pouco as outras luzes. Então, ele vai ter essa capacidade de absorver muito azul e de refletir as outras luzes que vão vir do verde para o vermelho. Ou seja, a luz, um pigmento que está cheio de beta-caroteno, uma alga, ela vai aparecer laranja, porque justamente tirou o azul do espectro. E o último ponto que vai aparecer, que vão realmente gerar a cor das águas, vão ser as partículas de suspensão, que, por exemplo, temos no Rio Solimões, no Rio Amazonas. São essas partículas de solos, muitas vezes inorgânicas, que estão carregadas pela chuva, pela erosão, e que vão estar carregadas pelos rios, e que estão relacionadas muito ao ciclo da chuva. A chuva vai erodir os solos, e essas partículas vão ser carregadas em função do tamanho no Rio Amazonas, ou vão, basicamente, ficar na beira, formar praias, por exemplo, quando se trata de partículas um pouco mais grosseiras, como as areias. Essas partículas, elas também interagem com a luz e elas vão também absorver a luz, mas elas vão absorver de um jeito diferente do fitoplâncton, por exemplo, e vão gerar, por exemplo, uma absorção. Então, aqui um gráfico de absorção de novo em função da cor, aqui, e a gente vai ter uma absorção da luz muito mais forte no azul e no verde. Então, um padrão que se assemelha um pouco ao do material orgânico. Então, afinal, a cor das águas, na verdade, vai ser muito reflexo dos processos de absorção. Para terminar essa apresentação, um resumo: a absorção da luz pelas águas vai ser a soma da absorção da luz pela matéria orgânica dissolvida, pelos pigmentos, pelas partículas de suspensão e da própria água. A gente pode gerar esse tipo de gráfico que está dando o coeficiente de absorção da luz pela água em função do comprimento de onda. De novo, aqui, esse gráfico não dá quanta luz vai ser absorvida, ou seja, vai sumir, a gente não vai poder mais enxergar com os olhos, em função da cor. A gente percebe, então, que no azul, vamos ter muita absorção aqui, muita absorção da matéria orgânica, das partículas de suspensão, e ao contrário, teremos desse lado do espectro, no vermelho, uma absorção mais forte no vermelho. Para terminar essa apresentação e para só dar umas noções um pouco mais relacionadas à cor, podemos só brincar um pouco uma ferramenta aqui, onde vamos justamente juntar essas noções de interação da cor, da luz com os elementos presentes na água. Então, eu pedi para vocês se focar nesse retângulo aqui, que está aparecendo aqui em cima, branco. A luz, basicamente, que vem do Sol, ela é feita de todos os comprimentos de onda, e em particular de todos os comprimentos no vermelho, no verde, no azul. Então, é uma luz que está mais ou menos branca. Nem completamente, mas vamos fazer essa aproximação. Se pensarmos nesses processos de absorção da luz, vimos, por exemplo, que uma água carregada com sedimentos vai ter essa propensão a absorver a luz muito no azul. Ou seja, ela vai tirar dessa cor que está branca, que é o resultado justamente de ter muita luz vermelha, muita luz verde, muita luz junto, azul junto. Se eu retiro aos poucos um pouco de azul no meio espectro, a gente vê que a cor vai virar um pouco mais para uma coisa que parece uma maneira. Na verdade, essas partículas, em particular sedimentos, ele vai retirar e vai absorver muita luz do azul, mas vai retirar também a luz do verde um pouco. E no final aparece uma cor que está aparecendo em função exatamente da absorção exata de cada componente,
que está aparecendo uma cor um pouco, né, um pouco vermelho, um pouco marrom, bege também, que é exatamente a cor das águas, como conhecemos. Ao contrário, se temos uma água bem carregada, volto a uma água, então uma luz que vem do céu branco, que vai descendo com o diálogo, se eu vou com uma água que está muito carregada em algas, com clorofila A, a clorofila, um pigmento, vai utilizar muito vermelho, então, eu vou retirar parte do espectro do vermelho, vou retirar também o azul, que ela usa bastante, e vai sobrar o verde. Por isso, então, que uma água com clorofila e com algas vai estar verde, pela presença de clorofila, porque justamente vai sobrar o verde na luz que vai subir, não vai ser absorvido. E em função das concentrações, esse verde e do tipo de algas vai ficar mais ou menos verde. Pronto, então, isso será uma introdução, rápida, a esse conceito de cor das águas, que pode ser utilizado depois para monitorar cor de água, detectar a presença e quantificar, e veremos isso depois. Obrigado pela atenção.